pessoal, nesta aula eu vou falar sobre esta fórmula aqui, que talvez você conheça como a fórmula de Bhaskara. Na verdade, a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara, isso foi um erro, né? Vamos entender então por que isso acontece, né? Por que chamamos de fórmula de Bhaskara? Bem, quem foi Bhaskara? Bhaskara foi um matemático indiano que nasceu em 1114 e morreu em 1185. E ele escreveu um livro chamado Bijaganita, que em indiano significa outra matemática. E nesse livro, o próprio Bhaskara menciona o método do professor Shridhara, ou seja, o método de Shridhara, né, que ajuda justamente a resolver uma equação do segundo grau. E aqui no Brasil, alguns matemáticos, ao se referirem a esse método que se encontra no livro de Bhaskara, em vez de dizer o método de Shridhara, eles disseram então o método ou a fórmula de Bhaskara. Então, por isso, então, aconteceu esse erro, e aí chamamos de fórmula de Bhaskara, porque na realidade no mundo todo é chamada de fórmula quadrática, e na Índia, os indianos, em homenagem ao seu verdadeiro criador, chamam de fórmula de Shridharakarya, que significa então professor Shridhara. Akarya significa professor. Muito bem, quem foi esse Shridhara? Ele viveu no ano de 900, bem antes então de Bhaskara. Foi ele então que desenvolveu este método para ajudar a resolver essa equação do segundo grau aqui que nós temos ax2 mais bx mais c igual a zero. Vamos então chegar a ver como foi então que chegamos a essa fórmula, né? Então, olha, pegando esse a aqui e dividindo toda a equação por a, nós temos então aí então x2, né, mais bx sobre a igual, e passamos o c para o outro lado, fica menos c sobre a. Agora temos uma visão aqui mais ou menos, né? Temos um quadrado, né, de x por x, e temos uma figura ao lado de b sobre a que multiplica x. Por isso que fica então x2 mais bx sobre a. Né? Bem, vamos então transformar isso aqui num quadrado perfeito. Vamos dividir esse lado aqui, que é o lado b sobre a. Então, esse b sobre a dividido por 2 vai ficar b sobre 2a. Né? E passamos então essa metade para aqui para baixo. Então, ficou faltando apenas um quadradinho de b sobre 2a ao quadrado. Bem, isso aqui falta acrescentar para que então o quadrado seja perfeito, né? Então, vamos acrescentar aqui na equação, né, desse lado aqui. Então, acrescentamos aqui o b sobre 2a ao quadrado, né, de um lado e de outro da equação, né, que é aquele quadradinho ali, para formar o quadrado perfeito. Esse quadrado perfeito, então, tem por lado, né, x mais b sobre 2a, ó, de um lado e de outro, né? E aí representamos ali, do outro lado ali do quadro, ali, ó, x mais b sobre 2a ao quadrado é igual, então, aí ao quadrado de b sobre 2a é b2, né, sobre 4a2, aí menos c sobre a. Continuando, então, nós vamos desenvolver a subtração daquelas duas frações, e aí fica daquela maneira ali, né? b2 menos 4ac sobre 4a2. E aí vamos extrair a raiz quadrada, né? A parte de cima não sai, mas a parte de baixo, o 4a2, ele se sai da raiz, fica então 2a. Né? E aí vamos jogar esse b sobre 2a para o outro lado como menos b sobre 2a. E como tudo é dividido por 2a, chegamos aí então à equação que chamamos de fórmula de Bhaskara, ok? Espero que você tenha entendido bem aí como funciona então esse completar o quadrado. Nós vamos ver então na prática como você pode usar tanto a fórmula de Bhaskara como também completar o quadrado. Vamos só um exemplo aqui. Temos aí esse exemplo, né? 2x2 mais 8x menos 42 igual a zero. Então, para resolver isso aí, nós vamos então dividir tudo por a, que é o 2. Fica então x2 mais 4x igual a 21. Né? E aí então isolamos o x aqui, x mais, usamos a completar o quadrado, ou seja, o x mais a metade de b, que é o b é 4, então a metade de 4, 2, né, ao quadrado. E aí colocamos essa mesma metade ao quadrado também do outro lado, né, ficando então x mais 2 ao quadrado, né, e do outro lado 2 ao quadrado mais 21. E aí então fica x mais 2, né, igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Então, o x vai ser igual
a menos 2 mais ou menos 5, que aí dá menos 7 e também 3. Muito bem. Chegamos então a resolver uma equação assim, completando o quadrado, assim como fizemos para resolver, achar a equação, né? Achar lá a fórmula de Bhaskara. Espero que você tenha gostado, né, aí da explicação. Matemática fácil. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal e até a próxima aula.